pensamentos antes de nós lermos essa palavra. O caminho de Deus sempre é para lugares mais altos. Sempre. Esse é o caminho que Ele preparou, essa é a direção de Deus. Amém. Mas nós sabemos que nós temos um inimigo. E na verdade, o caminho dele sempre leva você para mais baixo. Então é uma batalha, uma contraste. E você pode ver isso acontecendo nas histórias escritas na palavra de Deus, na Aliança Antiga até a Nova. Por exemplo, nós sabemos que José começou sua vida bem, mas por causa da ciúme de seus irmãos, eles venderam ele para ser um escravo. E depois nós sabemos que a mulher de Potifar traiu ele, ou mentiu, deu uma fake news sobre ele. E você pode ver a obra de Satanás sempre tentando levar o Filho de Deus para um lugar mais baixo. Mas Deus, nós sabemos, permitiu isso acontecer na vida de José. Por quê? Porque ele vai usar esse lugar baixo como uma trampolina, como um lugar para projetar ele para um lugar mais alto. Fala amém. A mesma coisa com Davi. Nós sabemos que, na verdade, ele chegou lá no campo de batalha e seus próprios irmãos, as pessoas que foram colocadas no lado dele para ser encorajadores, em vez de sendo isso, o irmão mais velho torna-se o crítico dele, aquele cara que tentou colocar água no fogo dele, para falar com ele, não, você não tem chamado, esse não é o seu lugar. Mas nós sabemos que Deus tinha um lugar mais alto para Davi também. Fala amém, por favor. Aleluia. E nós sabemos que contra o próprio Jesus, Satanás sempre estava tentando levar ele para um lugar mais baixo. Nós sabemos que Jesus morreu, foi colocado lá no sepulcro e desceu para o inferno, mas ele não ficou lá. Grita aleluia. Deus usou essa posição mais baixa no mundo para elevar o nome dele para o lugar mais alto que existe. Grita amém. Amém. Então essa é uma maneira muito simples que nós podemos ver a direção que Deus tem para nós. Outra maneira é através dos Salmos. Se você visitar Jerusalém, eu já fiz, na verdade, com seu pastor uma viagem lá em Israel, e Jerusalém, ela fica lá na montanha, e para chegar lá, você precisa subir várias horas no ônibus para chegar lá. E na verdade, esse caminho, um tipo de peregrino, caminho dos peregrinos, ela é uma coisa antiga, de pessoas judeus no mundo inteiro, eles foram para Jerusalém para adorar o Senhor. E nos Salmos, tinha vários salmos chamados salmos de ascente, os salmos que eles cantavam quando eles estavam subindo a monte para chegar no templo de Salomão. Por que Deus deixou isso? Para mostrar ao seu povo que Ele tem um caminho para um lugar mais alto para nós. Aleluia! Eu estou tentando pregar hoje de manhã. Vou chegar lá. Também nos Provérbios, nós sabemos lá em Provérbios 4, versículo 18, que a Bíblia fala que o caminho dos justos é como o sol que brilha cada dia mais até o dia perfeito. Grita amém, por favor. E essa é uma imagem muito simples para nós entendermos que quando o sol nasce, ela não fica nessa altura, ela sobe. O dia perfeito, uma outra tradução fala o meio-dia. Quando o sol está lá no centro do céu, brilhando com mais luz, com mais glória, com mais calor, esse é o lugar mais alto que Deus tem para você. Ele tem mais luz para você, mais glória para você, mais presença, é o lugar onde as sombras desaparecem por causa da glória do Senhor na sua vida. Grita amém, por favor.
Mas eu quero usar um outro exemplo para mostrar isso na palavra de Deus. Aqui escrito em 1 Reis, capítulo 6, através do templo de Salomão. E por causa do tempo, eu não vou ler todo o contexto, mas eu quero mostrar 3 coisas dentro desses textos sobre o templo, que vai mostrar que Deus tem coisas mais altas para nós, mas também como chega lá. Amém? Então, está escrito aqui em versículo 5. Desculpe, mas meu iPad fechou. Versículo 5. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras, andares laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, e do meio 6, o terceiro 7. Porque pela parte fora da casa em redor, fizerá reentrâncias, para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Versículo 7. Edificasse a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. E versículo 8. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por carações se subia ao segundo e deste ao terceiro. Aleluia. Amém. Vamos pensar um pouco sobre 3 assuntos aqui. O primeiro, isso mostra que no templo do Senhor, essas câmaras foram colocadas ao redor. Esses andares, tinha 3. E lá embaixo, era 6 metros cúbicos, ok? Lá, o segundo andar era 6, e o terceiro andar era 7. Essa é a primeira imagem que eu quero vocês tenham na sua mente. Segunda coisa, que lá no meio desses andares, essas câmaras, tinha uma escada, mas não uma escada normal, uma escada espiral, tá certo minha palavra? Amém? Espiral, obrigado. Para conectar para os sacerdotes sobe através desse tipo de escada. E o terceiro coisa que eu quero mostrar a vocês, que mestres da palavra nos mostra, que cada um desses câmaras, esses andares, tinha um propósito diferente. O primeiro andar, lá dentro tinha pão e vinho e óleo. O segundo andar era o lugar onde os sacerdotes descansaram. E o terceiro andar era o lugar onde eles tinham tesouros, de ouro mesmo, tesouros. Aleluia. Amém. E nós vamos pensar juntos sobre essas 3 coisas, pode ser, para alguns minutos, porque eu creio que Deus tem tesouro dentro desse texto para nós, hoje de manhã. Então, vamos pensar primeiramente sobre as dimensões. 5 cúbicos, 6 cúbicos e 7 cúbicos. Você sabe que normalmente num prédio é contrário. O base é mais largo do que a parte em cima, é mais seguro. Mas isso é diferente. Ela começa, aparece mais restrito, e ela vai para um lugar mais espaçoso. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Se você lembra essa imagem que eles têm do Torre de Babel, é só uma pintura, mas você pode ver que cada andar é menor. Mas aqui nós vemos que esse prédio foi feito crescendo. Isso mostra um princípio muito poderoso para nós hoje de manhã, que Deus tem não somente um lugar mais alto, mas um lugar mais espaçoso para nós. Aleluia. E esse espaço que Ele tem para nós fala de influência, fala de ministério,
Fala de quantas vidas vocês vão tocar. Aleluia, amém. Você começa pequeno, mas seu fim vai ser maior do que seu início. Deus está fazendo uma obra dentro de você, para levar você para um lugar mais alto e mais espacioso. Amém. Mas também um lugar mais espaçoso é um lugar onde você pode guardar mais coisas. Em nossas palavras, isso fala de bênçãos. Yes. Você experimentou, graças a Deus, para a sua... Estou esquecendo meu português aqui. Your yesterday, sua ontem. Amém. Graças a Deus para ontem. Você experimentou um nível de graça, da graça do Senhor ontem. Mas seu futuro tem graça multiplicada para você, já esperando. Deus está levantando você para lugares mais altos. Nós sabemos que, na verdade, Jesus explicou esse princípio quando Ele ensinou seus discípulos na monte. Ele falou de 2 caminhos. Ele falou que tem um caminho que no início é muito largo, a porta é larga, mas ele termina muito restrito. Onde? Na morte, não tem escape. Mas tem outra entrada, que é bem pequenininho, bem estreito. Mas isso leva você para a vida abundante, é a vida eterna. Você está caminhando nesse caminho, meu irmão, para um lugar mais espaçoso, mais alto. Aleluia. Estou afirmando que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. A própria palavra Egito significa um lugar restrito, um lugar sem espaço, um lugar de opressão. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Você sabe que Egito, na verdade, é um país baseado num rio só, o rio Nilo. Nilo, obrigado. E 20 quilômetros na cada lado desse rio você pode plantar, tem terra fértil. Por causa disso, os egípcios, eles adoraram o rio como se fosse um deus. Mas só lá, você passa esses 20 quilômetros e você vai entrar num lugar de sequidão, de só areia, de deserto, nada cresce. Então é um lugar muito restrito, está entendendo o que eu estou falando? Mas Deus libertou o seu povo de Egito e levou eles para onde? Uma terra de promessa, onde o mel e a leite estava fluindo com abundância. Deus está levantando você para um lugar mais alto, meu irmão. Esse é o caminho do Senhor. Amém. Então vamos pensar da segunda coisa aqui. O propósito dos andares. E eu falei que cada andar e cada câmara tinha várias coisas, tinha um propósito. Primeiro andar, eles guardaram pão, vinho e óleo. E eu fico muito feliz que hoje é um dia da ceia do Senhor aqui. Então, já toquemos sobre esse assunto, mas na verdade não é só um assunto a ceia. É nosso assunto, é nossa pregação. É tudo para nós, essa ceia. Claro que o pão e o vinho ponta para a Santa Ceia. Que eles guardaram lá. Lembrando disso, meus irmãos, que tudo que está escrito na aliança antiga é uma sombra da realidade que nós temos na aliança nova. Se você ler a aliança antiga só com olhos naturais, você vai ver só rituais, regras, histórias. Mas se você ler a aliança antiga com a chave de Cristo Jesus, sabendo que lá dentro essas palavras está revelando a graça de Deus, então você vai ver que tem tanto vida lá dentro. Esse primeiro andar tinha pão e vinho, porque a primeira coisa que cada um de nós precisa ter é pão e vinho. O corpo é o sangue de Jesus Cristo que nos salva, que nos edifica, que nos santifica, que nos separa. Essa é a fonte de nossa vida. Nós somos vivos hoje por causa da morte dele. Grita amém, por favor. Aleluia. Esse é o primeiro caminho. Então, como eu falei, o fato que vocês estão aqui hoje de manhã mostra que vocês estão no caminho certo. Aleluia.
Você sabe que eu era o primeiro crente na minha família. E eu fui criado numa família britânica bem tradicional, formal. Meu pai era um militar, um oficial no exército britânico. Aleluia. E eu fui para escolas internas e para muitos anos, desde 7 anos da minha vida, eu passei quase 9 meses por ano dentro de uma escola interna, sendo treinado, sendo educado para ser um gentleman. Yes, aleluia. E tinha muitas formalidades e coisas um pouco estranhas, honestamente, mas também por causa da religião de meu pai. Meu pai era católico, minha mãe anglicana, mas bem na maneira nominal. E nós fomos para várias igrejas, normalmente, quando eu era jovem ou criança, as missas foram feitas até em latim. Eu sou um pouco velho. E então, entendi muitas coisas. E eu lembro entrando em um prédio, e lá tinha uma placa na parede falando silêncio no santuário. Não sei se você já foi para um prédio desse jeito. E eu lembro que nesse prédio, essa pregação, a maioria de pessoas, eles ficaram bem silenciosos, ninguém poderia falar. Se, sendo uma criança, você fala uma coisa, alguém vai bater sua cabeça, etc. E eu lembro, chegou o tempo da Santa Ceia. E naquela tradição, nós tivemos um sino que alguém tocou. E eu perguntei ao meu irmão mais velho, por que eles tocam esse sino? E ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, ele falou, eu não sei, talvez para acordar todo mundo aqui. Então, para nós, Santa Ceia era só um ritual, uma coisa pouco estranha que nós fazemos por causa de nossos pais, para obedecer, etc. E quando me converti, eu gostei muito da pregação, eu gostei muito do mover do Espírito Santo. Mas o mais que eu ando com o Senhor, o mais que estou apreciando que tudo está baseado nessa aliança que nós temos com Ele, que está representado pelo pão e o vinho, essa fonte de nossas bênçãos, essa fonte do mover de Deus, essa fonte de nossa salvação, aleluia. Então, por favor, se celebramos Santa Ceia no futuro, vocês precisam dar glória para Deus, porque Ele enviou seu Filho amado para morrer para nós, para dar vida. Aleluia. E Deus, Ele está, como fala, reestabelecendo a prioridade sobre a Santa Ceia. Ele está nos mostrando que tudo está baseado na obra de Jesus Cristo e não sobre nossa própria obra para ser salvo. Fala amém, por favor. Não vou entrar em muitos detalhes, porque vocês já sabem, mas o corpo dele, nós sabemos, foi amaldiçoado para nós sermos abençoados. O corpo dele foi pisado, tá certo? Pisados, sobre ele foi colocado nossos pisadores, tá certo? Para nós somos curados. Amém! Uau! Bebendo esse vinho, nós lembramos que nossos pecados foram lavados. Aleluia! E não somente nossos pecados passados, mas também futuros. Agora não tem condenação em Cristo Jesus. Nós somos livres e nós somos livres para a eternidade. Nada pode nos separar do amor de Deus por causa de Cristo Jesus. Pode celebrar, pode descansar, pode. Você é salvo e você é salvo para sempre. Aleluia. E nessa primeira câmara também tinha óleo. E claro que o óleo aponta para o Espírito Santo. Querido, a coisa principal para a sua vida: pão, vinho, óleo, o corpo. Fala amém. A sangue é a presença e o poder do Espírito Santo. Grita amém. Mas
como nós falamos, tinha segundo andar. E o segundo andar é o próximo passo que Deus, vamos falar, que você sobe. Porque todos nós estamos aqui por causa da sangue, por causa do corpo de Jesus. Amém? E mais interessante, porque você chega no segundo andar e lá é o lugar de descanso. Foi o lugar onde os sacerdotes descansaram. Então não tinha nada para fazer, só descansar. E isso mostra tanto que nós precisamos aprender sendo evangélicos, meus irmãos. Porque em muitos lugares eles pregam a graça para ser salvo. Mas depois de sua salvação, você precisa trabalhar para ser abençoado. Mas isso é contra a lógica da graça de Deus. Aleluia. Você está salvo pela graça dele, mas você vai ser abençoado por causa da graça dele também. Aleluia. Aleluia. Você começa na graça e você fica na graça. Você começa no descanso e você fica no descanso. Mas tem uma pressão sobre nós para trabalhar, para tentar esforçar Deus, para tentar ter um comportamento bem, para receber as bênçãos de Deus. E eu falo isso hoje porque, como eu falei no início, às vezes você não percebe o crescimento que você está experimentando. Você tem sonhos, você tem alvos, você quer prosperar mais. Você quer ver seu ministério crescer. Você quer ganhar mais almas, sou evangelista. E às vezes essa pressão sobre nós nos causa para sair da graça e entra na nossa própria força. Está entendendo o que estou falando aqui? Mas que Deus está mostrando para nós é que na verdade agora você precisa ficar ou esforçar para ficar no descanso do Senhor. Deixe-me só abrir esse assunto para vocês aqui hoje de manhã. Você que sabe que todas as bênçãos vêm quando você descansa. Todas as bênçãos vêm. Eu quero explicar isso melhor para você. Porque Deus tem tantas bênçãos para nós. Aleluia. Eu senti uma nuvem de glória sobre nós hoje de manhã. Uma chuva vai cair aqui, mas vai cair sobre nós quando nós descansamos nas promessas. Eu preguei uma mensagem um tempo atrás chamado A Praça da Graça. Só em português você pode pregar isso. A Praça da Graça. E mostrei, se você fica na Praça da Graça, todos os bênçãos de Deus vai cair sobre você. Mas a tentação é sair essa praça e andar nas ruas. Fala com seu vizinho, não sai não, fica na Praça da Graça. Quando você fica no lugar certo de descanso, você está embaixo dessa nuvem, com a chuva de bênçãos. Amém? Então, é uma posição não geográfica, mas uma posição espiritual. Amém? Lugar de descanso. Não estou falando de sendo preguiçoso, mas descanso em seu espírito. Você até trabalha no descanso. Você trabalha sabendo que coisas boas estão por vir, que Deus está contigo, que até que você não está vendo coisas com seus olhos, Deus está preparando todas as coisas, e bondade e misericórdia vai te seguir todos os dias de sua vida. Aleluia. Então nós sabemos lá em Salmo 23, bem famoso, que quando o Senhor é seu pastor, você não vai faltar nada. Concorda comigo? Mas o que é a primeira coisa que Ele faz? Ele causa você para descansar, vocês falam, pousar. Tá certo meu português? Mais ou menos, Deixa eu ler aqui. Descansar ou pousar? Esqueci. Repousar, obrigado. Repousar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Primeira coisa, nós sabemos que na verdade essa é a chave de tudo, porque você lê o resto daquela salmo, e você tem promessas de proteção, você tem uma promessa que Ele vai preparar uma mesa cheia de coisas boas para você. Aonde? Em frente de seus
inimigos. Em outras palavras, aqui na terra, lá no céu. Amém. Mas todas essas bênçãos são liberadas por causa de sua posição de descanso. Fala comigo, o descanso libera as bênçãos de proteção e provisão e prosperidade. Aleluia! O descanso. Amém, amém, amém. Salmo 91 fala mais ou menos a mesma coisa. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E você sabe a resto daquela salmo. Você tem uma proteção sobrenatural sobre sua vida. Uau! Deus está nos dando essa chave, queridos irmãos, hoje. Que você não precisa ser ansioso. Por quê? Porque alguém já providenciou tudo para você. Só descansa em já que foi feito para você. Amém. Aleluia. Eu gosto demais também esse exemplo no Evangelho de João 6. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muito relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 pessoas. Amém. Então você lembra essa história? O povo estava com fome, tinha uma grande necessidade. Tinha muita pressão sobre Jesus para providenciar para eles. Mas que foi a primeira coisa ele falou para eles? Para sentar. Quando você senta, você está no lugar de descanso. E quando eles sentaram, essa multiplicação, ela manifestou naquele lugar. Eu estou profetizando para alguém aqui. Você tem uma necessidade grande. Tem pressão sobre você para resolver. Essa palavra para você: sente, meu irmão. Deus vai fazer para você. O milagre vai suprir todas as suas necessidades e muito mais. Aleluia, aleluia. Então nós precisamos, essa segunda andar, ela mostra que nós precisamos confiar na obra consumada de Jesus Cristo, que lá na cruz, de uma maneira milagrosa, até misteriosa, ele levou sobre ele nossas maldições, mas foi liberado todos os bênçãos também. Todas nossas necessidades foram supridos pelo Cristo Jesus, lá na morte e a ressurreição dele. Não importa que você está enfrentando, meu irmão. Aleluia. Fala amém, por favor. Ok. Deixa-me dar só um outro exemplo aqui que eu acho muito importante. Nós precisamos entender que nós estamos recebendo hoje porque alguém já pagou. Amém. Não é uma coisa que precisa ser feita, mas já foi feito. O pagamento já foi feito. Alguém já fez a obra. Não é que ele vai fazer. E por causa disso nós descansamos. Nós lembramos que quando o povo de Israel sai de Egito e entrou à terra de promessa, que eles chegaram lá e as vinhas já foram plantadas. As cidades já estavam edificadas, construídas. Eles só herderam. Está entendendo o que eu estou falando? Não foi a obra deles. Eles herderam o trabalho de outra pessoa. A mesma coisa com Cristo Jesus. Nós somos agora, nós herdemos, ok? Nós recebemos. Quando nós adoramos o Senhor, quando nós levantamos o nome dEle, literalmente, e declaramos, o Senhor, Jesus é o Senhor,
todas as coisas pertencem para Ele. Literalmente, nós estamos mostrando ao Senhor que nós estamos no lugar do descanso, que a obra já foi feita, alguém já venceu. Não é uma coisa para o futuro, amém? Já está lá, tudo já foi pago pelo Cristo Jesus. Tem uma parábola que Jesus ensinou que eu gosto demais na área de evangelismo. E essa parábola fala de um certo homem rico que preparou uma ceia grande, uma janta. Não uma coisa simples, não era uma feijoada. Até que vocês gostam aqui, que é um mistério para mim ainda. Tem algumas coisas que ainda são um mistério para mim. Eu estou assim, muito brasileiro, mas comendo o nariz do porco ainda não consegue. Não sei. Eu comi piqui, pamonha, eu aprendi tudo isso, mas nariz do porco, testáculo do porco, não. Aí você acha que isso é uma delicacia? Meu Deus do céu. Mas nessa parábola, a Bíblia fala que ele preparou uma banqueta. Uma banqueta é muito mais do que arroz e feijão, é filé mignon, é picanha, é coisas gostosas, molho madeiro, tudo isso que eu gosto, amém. Agora o pastor sabe onde me leva para almoçar, amém. Feijoada não, meu irmão, feijoada. Então, essa parábola está falando de coisas boas, suculentes, gostosos, não somente sobrevivência, mas abundância. Aleluia! Por favor, ajude-me aqui, mas eu creio que se Deus deu seu Filho para morrer para nós, então, se Ele fez isso, então Ele tem todas as coisas boas para nós. Fala amém. Se Ele paga um preço tão alto, imagina, o sangue de Jesus não tem valor, não tem uma coisa que fica perto desse preço que Ele pagou. Então, Ele providenciou tudo para nós. E essa banquete tinha isso. Mas quando o homem, o dono da casa, mandou seu servo, que foi a mensagem dele? Para convidar pessoas falando isso, que tudo já está preparado. Aleluia. Tudo já está preparado, tudo já pago, tudo na mesa. Eles não precisavam trabalhar. Alguém já trabalhou, está entendendo? Eles não precisam pagar, alguém já pagou. Ela só precisa aparecer, abre a boca e come. Aleluia. Fala com seu vizinho, só abre a boca e come a palavra de Deus só de manhã. Só isso. Porque vocês não estão percebendo, mas só sentando lá, ouvindo essa palavra com seu coração, Deus está levantando você para lugares mais altos. Ele está edificando você, Ele está fazendo coisas dentro de você. Sentado aqui na igreja hoje de manhã, seu futuro vai ser diferente por causa